Para um pianista que havia perdido o movimento das mãos, a recuperação é quase um milagre. Para uma professora ferida num assalto e que também sofreu com a atrofia, a cura dá um novo sentido para a vida. A medicina avança em várias frentes e alcança resultados que surpreendem pacientes e médicos. No Brasil e no exterior, tratamentos pioneiros dão esperança para muita gente. Um estudante paulista está controlando diabetes sem o uso da insulina, graças a uma terapia com células-tronco. Enquanto avança em alguns sentidos, a saúde pública ainda esbarra em muitos obstáculos. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde alerta: a ideia antiga de que uma pequena dose diária de bebida alcoólica faz bem à saúde esconde um perigo. Da mesma forma, os riscos provocados pela maconha sempre foram subestimados. E mais, porque os japoneses vivem mais do que os outros povos? Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Para um homem que dedicou a maior parte de sua vida ao piano, a perda do movimento das mãos teve um impacto equivalente a uma tragédia. Mas a determinação de continuar se dedicando à música levou o maestro e pianista João Carlos Martins a enfrentar o desafio que agora ele começa a vencer. Eu entrei na sala de cirurgia às 7h30, foram 9h30. O Paulo Niemeyer é um gênio. Você fica acordado durante o maior período da operação. É como Hannibal. E aí ele vai testando. De repente ele falou: abre a mão. Eu consegui abrir a mão. Desta forma ele colocou 2 chips no cérebro. E esses chips estão aqui. Hoje eu já faço 8ª aqui na mão esquerda. Eu fazia só assim. Todas essas coisas é para mim como se eu tivesse 8 anos de idade. E recomeçando tudo de novo, então eu acordo de manhã e faço isso. Mestre, como é que o seu problema nas mãos começou? Começou quando eu tinha 26 anos. Uma pedra entrou exatamente aqui no nervo ulnar, fazendo uma lesão que praticamente me aniquilava naquela época, aos 26 anos de idade. O total de operações que eu tenho são 19. Fiz operações, fisioterapia, consegui voltar. Aí consegui gravar quase toda a obra de Bach, de Johann Sebastian Bach, mas aí eu tive ler pela mudança de posição. Porque quando eu voltei a tocar, praticamente eu não usava esse 4º dedo e o público não percebia. Mas aí eu tive um assalto na Bulgária e uma lesão cerebral. Com essa lesão, cheguei com todo o braço direito totalmente, com todo o lado direito comprometido, nos Estados Unidos, fiquei 8 meses no Jackson Memorial Hospital, em tratamento, onde tem um programa de reprogramação cerebral, que foi uma solução onde eu consegui recuperar os movimentos com o Dr. Bernard Brecker. Infelizmente ele faleceu no Jackson Memorial. Só que eu voltei a tocar, mas eu podia tocar, eu podia dormir, cada palavra que eu falava eu tinha espasmos. Com a operação para cortar o nervo e continuar com o espasmo sem a dor chegar ao cérebro, eu perdi a mão direita. Eu não tenho musculatura na mão direita, então com essa eu não posso fazer nem isso, porque não tem músculo. Comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda, corri a Europa, a Ásia. Inclusive, eu digo que adversidades que atingem a alma, essas você nunca brinca. Aquelas que atingem o físico você até pode tratar com humor, para mostrar amor à vida.
Antes de ter problemas, também na mão esquerda, o maestro João Carlos Martins rodou o mundo, regendo e buscando um especialista para resolver o caso. Uma das coisas que aprendeu foi a enfrentar a adversidade com humor. Quando eu comecei a carreira com a mão esquerda, eu às vezes passava por algum país e procurava médicos para saber se podia reverter a mão direita. Todos falavam, não tem nada a fazer. Aí comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa interior, mas não tinha um milagre. O milagre não podia acontecer. Finalmente fui num pai de santo. O pai de santo me examinou, falou, qual a mão? Eu falei, essa. Ele falou, é mais fácil. Aí ele prometeu, em 1 ano, eu prometo para você que a tua mão está igualzinha a outra. 1 ano depois fechou a esquerda. Mas o que acontece com o pai de santo? Ele não tem culpa alguma. Aconteceu que eu estava num processo degenerativo com o mal de Dupuytren e um pequeno tumor também aniquilou a esquerda. Moral da história, a distonia foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu passei para a profissão de maestro. Eu estava regendo, não, espera aí, assim, já com essa mão esquerda para cá. Aí o Paulo Niemeyer falou, vamos esticar esse braço. Fez a operação no cérebro. Hoje eu posso segurar a batuta e reger com o braço esticado. Eu estou aproveitando isso para tentar democratizar a música clássica cada vez mais, levando a música clássica não só para os grandes teatros do Brasil, alguns dos principais do mundo, mas também para as periferias das periferias e assumindo a responsabilidade social hoje educando 2.200 crianças. O meu sonho é voltar a tocar profissionalmente com a mão esquerda e, quando uma pessoa corre atrás de um sonho, quando ela menos espera, o sonho começa a correr atrás dela. Essa é a minha luta, a minha vida e esse é o meu futuro. Aconteceu durante um assalto. O criminoso descarregou o revólver e alguns disparos atingiram a professora Sueli Borges, que estava a caminho do trabalho. Ao tentar se proteger, ela foi ferida nas mãos e no antebraço. Só recuperou o movimento das mãos após uma terapia com células-tronco e hoje leva uma vida normal. A conta simples feita à mão é uma vitória para a ex-professora que teve que deixar a sala de aula quando perdeu o movimento das mãos. Ela mostra o local onde as balas entraram e saíram, comprometendo ossos, músculos e nervos. Depois do trabalho da ortopedia, só a terapia com células-tronco pôde reconstituir os nervos danificados. Durante 3 meses essa mão ficou muito mais pesada, sem expectativa nenhuma. Ele me deu um prazo de 6 meses. Em 3 meses, eu já estava começando a sentir os primeiros sintomas positivos da célula-tronco crescer. No comando deste box no Mercado Municipal de São Paulo, Sueli recuperou a habilidade com as mãos. O assalto de 2004 agora é coisa do passado. Ela só quer lembrar do momento em que recuperou as mãos. Coisa de 6 meses eu já estava do jeito que eu estou hoje. As mãos funcionam? Funcionam. A dificuldade fica para trás e a gente faz ela funcionar. Vida normal? Com certeza, vida normal. Em Salvador, um paciente que ficou paralisado da cintura para baixo após um acidente conseguiu recuperar parte dos movimentos após uma terapia com células-tronco. A experiência foi realizada pelos médicos do Hospital São Rafael, com apoio de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz.
Depois de 9 anos numa cadeira de rodas, o major da PM de Salvador, Maurício Ribeiro, começa a dar os primeiros passos. Ele caiu de um telhado e ficou paraplégico. Tornou-se o primeiro a receber um tratamento experimental com células-tronco adultas. Elas foram retiradas do seu quadril e reimplantadas na região afetada da medula. 3 meses depois da operação, ele voltou a sentir as pernas. Agora, um dos desafios é recuperar a musculatura. Eu sei que possa ser que no futuro a coisa possa ser mais concreta, mas o que eu estou tendo de ganho hoje, para mim, já é uma grande conquista. Como você viu, as células-tronco já não são apenas uma promessa para o futuro. Há 7 anos, um jovem aqui de São Paulo está com o diabetes controlado e livre da insulina, graças a uma terapia inovadora desenvolvida por pesquisadores brasileiros. Depois do tratamento, ele até decidiu fazer o curso de medicina para ajudar outros a superar o que ele venceu. Nas fotos, a lembrança de uma surpresa ruim. Aos 16 anos, Renato foi internado com o que seria uma virose. Descobriram o diabetes tipo 1, uma doença autoimune, que o estudante de medicina sabe bem o que é. As doenças autoimunes, normalmente o sistema imunológico começa a destruir partes, algumas células ou tecidos do próprio corpo. No caso da diabetes, o alvo são as células beta, que são as células que produzem a insulina natural do nosso corpo. Então, por causa disso, eu deixo de produzir insulina. Então, isso acaba causando com que fique com uma taxa de açúcar muito grande no sangue, e isso pode levar a outros comprometimentos no organismo, como, por exemplo, nos rins, no olho, ou até problema de circulação, por causa da grande quantidade de açúcar no sangue. Renato, aliás, escolheu a carreira por causa do tratamento vitorioso, que começou com uma notícia no jornal. Nela, a mãe, Dona Conceição, encontrou uma esperança. A terapia com células-tronco, no começo, assustou. Nossa, você fica meio... Foram dias, nossa senhora, cada suspiro dele achava que, meu Deus, é o último, né? Depois falava, onde eu fui inventar, né? Por que eu fui ler o jornal, né? O médico responsável explica o procedimento. A gente desliga o sistema imunológico dos pacientes. Eles vão a praticamente zero, esse sistema imunológico. A gente zera ele com 5 dias de quimioterapia na veia. 5 dias. No 6º dia, a gente reinfunde aquela célula-tronco que a gente coletou para ela regenerar um novo sistema imunológico que então para de agredir o órgão em questão. Hoje, a família comemora os 7 anos sem insulina. Aqui não se fala em cura, mas em controle da doença. E apesar das dificuldades, valeu a pena. Principalmente, eu acho, como mãe, né? Como experiência de vida para ele. Porque ele viu muita coisa por lá, independente da diabetes, né? Então, eu acho que isso vai levar para a vida toda. O tratamento é pioneiro no mundo, mas o médico faz um alerta para as famílias que buscam a cura para doenças graves. Surgiu um termo que é turismo de células-tronco. Existem clínicas na Europa, existem clínicas na América do Sul, que fazem procedimentos mirabolantes, a custos altíssimos. Eu já vi famílias venderem carros, apartamentos, para oferecer ao filho, ao ente querido, um tratamento que não vai virar nada e acaba trazendo um desgaste emocional muito maior para a família. Duvide de qualquer pesquisa que seja fácil, rápida, indolor. Procure centros que são ligados a hospitais universitários de ponta, que tenham produção científica, publicação de artigos internacionais. Só assim você tem como se resguardar. Para os mais fortes, a adversidade pode ser um desafio a ser vencido. Foi o que aconteceu com a inglesa Claire Lomas, que, mesmo sem ter o controle dos membros inferiores, conseguiu completar a maratona de Londres em abril. Claire Lomas não se intimidou com a distância e o tempo que precisou para percorrer os 42 quilômetros, 16 dias. Aos 32 anos, paraplégica há 5, desde que sofreu um acidente quando montava seu cavalo, Claire se tornou a primeira pessoa a completar uma maratona, com a ajuda de um exoesqueleto biônico. O equipamento cobre as laterais das pernas e é acompanhado por uma mochila de 25 quilos, onde ficam os sensores eletrônicos que transmitem os comandos aos nervos e músculos.
Daqui a pouco, por que os japoneses vivem mais? E por que, em alguns países, a longevidade está ligada à poligamia? É isso mesmo, ter várias mulheres pode prolongar a vida dos homens. E mais, o número de obesos não para de aumentar, alerta a Organização Mundial de Saúde. A gente volta já. Quando o assunto é saúde, a principal referência vem do Oriente. O Japão tem a maior média de expectativa de vida do mundo. E o segredo não está apenas na alimentação, como se pensava. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e mostram que as razões da longevidade dos japoneses se devem também à educação, cultura, hábitos de higiene, além de uma dieta equilibrada. Atualmente, a expectativa de vida no Japão é de 81 anos para os homens e 86 para as mulheres. Entre outros fatores, os especialistas apontam medidas simples, mas fundamentais, como a redução no consumo de sal e o controle da pressão arterial. Além disso, o governo oferece check-ups regulares em larga escala no trabalho e nas escolas. Outro dado importante é que a comida japonesa tem benefícios nutricionais balanceados. Depois do Japão, entre os países bem colocados no ranking da longevidade estão a Itália e Espanha, onde a maioria da população adota a chamada dieta do Mediterrâneo, baseada no alto consumo de azeite, pescado, verduras, legumes, frutas e vinho. Dessa notícia, as mulheres não vão gostar, hein? Pesquisas recentes indicam que ter várias esposas pode prolongar a vida dos homens. Estudo da Universidade de Sheffield, na Grã-Bretanha, destaca: homens de países que permitem a poligamia, o casamento com mais de uma mulher, vivem em média mais do que aqueles de países onde a prática é proibida. Em todo o mundo, existem hoje 140 países onde esta prática é permitida ou tolerada. Nesses países, os cientistas constataram que homens acima dos 60 anos têm uma expectativa de vida em média 12% maior do que a de outros que vivem em 50 nações monogâmicas, ou seja, onde só se pode casar com uma pessoa de cada vez. Os dados foram comprovados em outros estudos da Organização Mundial de Saúde. Entre os motivos apontados pelos cientistas para esta longevidade extra entre os polígamos está o fato de que os homens que continuam a ter filhos aos 60 ou 70 anos tendem a tomar mais cuidado com a própria saúde, já que têm mais bocas para alimentar. Além disso, nas sociedades monogâmicas, quando os homens ficam viúvos, a tendência é que eles deixem de cuidar da saúde. Controlar o peso é um fator fundamental para ter uma boa saúde, mas dados da Organização Mundial de Saúde mostram que muita gente ignora esse alerta e o número de obesos não para de crescer. Em apenas 3 décadas, os índices de obesidade mais que dobraram, de acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Atualmente, mais de 1 bilhão e 400 milhões de adultos estão com o peso acima do normal. Desse total, 500 milhões são obesos. Os especialistas alertam que o excesso de peso é um fator de risco para várias doenças, como diabetes, cardiopatias, hipertensão e até o câncer. Estudos recentes divulgados pelas universidades de Carleton, no Canadá, e Jishi, no Japão, mostram a importância do controle hormonal para evitar o ganho de peso. Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas e liberadas no organismo pelo sangue. Pesquisadores japoneses descobriram a importância de um hormônio chamado oxitocina no controle da quantidade de alimentos ingeridos e no gasto de energia. A irisina, produzida pelos músculos, é fundamental no equilíbrio entre a gordura, que pode ser armazenada ou queimada em forma de energia. Outra, já conhecida há mais tempo, é a leptina, controla a sensação da saciedade, inibindo o apetite. Mas o principal alerta dos especialistas é de que os hormônios só podem ser relacionados com uma parcela do aumento de peso.
O fato é que a causa da obesidade pode estar em maus hábitos alimentares e no sedentarismo, ou seja, a atitude mental da pessoa também faz diferença. Consumo de álcool e a saúde. Médicos ingleses advertem para o perigo de se levar muito a sério a crença de que uma pequena dose diária de álcool faz bem aos adultos. Para os especialistas, esse é um dos casos em que o perigo mora ao lado. O estudo do Departamento de Saúde da Grã-Bretanha está relacionado com a antiga recomendação de que pequenas quantidades diárias de bebidas alcoólicas ajudam na circulação e podem até evitar alguns problemas. Além disso, tentam se convencer de que ao ingerirem um pouco mais, estão contribuindo para manter a saúde. Essa ideia pode esconder uma perigosa armadilha, segundo o estudo. Outro alerta importante se refere à frequência do consumo. Estudos recentes, divulgados também na Inglaterra, indicam que o organismo precisa de uma folga, uma pausa ao longo da semana para se refazer do consumo do álcool. Diante da constatação de que 2/3 dos adultos na Grã-Bretanha recorrem às bebidas alcoólicas para relaxar após um dia de trabalho, a organização sem fins lucrativos Drinkware lançou uma campanha com o slogan "O álcool pode ser um falso amigo quando você está tentando lidar com o estresse". Não é apenas o consumo do álcool, mesmo que de forma moderada, que esconde perigos. Um outro alerta feito na Inglaterra refere-se à maconha. A Fundação Britânica para Estudos do Pulmão afirma que os riscos criados pelo uso dessa droga sempre foram subestimados. A crença de que os cigarros de tabaco seriam mais prejudiciais do que a maconha não tem fundamento científico, de acordo com um estudo publicado pela British Lung Foundation. O documento adverte que o consumo da droga também pode provocar câncer no pulmão, bronquite aguda e agravar os casos de tuberculose, a exemplo dos cigarros comuns. Este hábito, segundo os especialistas, também pode levar o usuário a desenvolver problemas mentais, como a esquizofrenia. Daqui a pouco, conheça a fruta que retarda o envelhecimento, ajuda no combate às infecções urinárias e ainda pode operar outras maravilhas no organismo. A gente volta já. Pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, trabalham na criação de um olho biônico, que poderá devolver a visão em casos específicos. O projeto dos neurocientistas norte-americanos se destina a restabelecer a visão de pessoas que sofrem de problemas como a degeneração macular. A ideia é levar sinais luminosos externos à retina e dali para o centro de visão do cérebro, o que significa restaurar a visão. O passo inicial é implantar um chip na retina, que funciona como um receptor dos sinais externos, a serem convertidos em imagens pelo cérebro. Por enquanto, o método é experimental. Ele foi testado com sucesso em cobaias, mas os pesquisadores americanos esperam iniciar em breve os testes em pessoas. E atenção, você que dirige um veículo movido a diesel, muitas vezes para uso particular e de uma única pessoa. A fumaça do escapamento de motores a diesel é comprovadamente cancerígena. Grande parte da descarga desses veículos vai direto para o pulmão dos moradores das grandes cidades. E isso é muito perigoso para a saúde, segundo o documento da Organização Mundial de Saúde. Esta fumaça é responsável por casos de câncer de pulmão, doenças cardiorrespiratórias e tumores na bexiga. O perigo ainda é maior em países como o Brasil, onde o diesel consumido tem um alto teor de enxofre, substância agressiva ao homem e ao meio ambiente.
Para se ter uma ideia do grau de poluição provocada pelas emissões de diesel em cidades como Rio e São Paulo, basta lembrar que o diesel vendido aqui tem 500 ppm, ou partes por milhão de teor de enxofre. Na Europa, a concentração permitida é de apenas 10 partes por milhão, ou seja, 50 vezes menos. Uma fruta que retarda o envelhecimento, tem ação antioxidante e ainda ajuda a combater infecções urinárias. Mosquitos produzidos em laboratório vão enganar as fêmeas e ajudar no combate à dengue. E vem aí a pizza saudável, que não engorda. Será mesmo? A medicina não para de surpreender. Pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá voltam suas atenções para esta fruta, a cranberry, parente próxima da cereja. Por enquanto, eles já descobriram que ela possui um componente antioxidante, a proantocianidina, que pode operar maravilhas no organismo. Além de retardar o envelhecimento, ajuda no combate às infecções urinárias. E mais, os médicos investigam a hipótese de que ela contribui para reduzir as doenças cardiovasculares e na prevenção do câncer. Esta vem da Universidade de Glasgow, na Escócia. Um grupo de nutricionistas anunciou a criação da pizza saudável, que não engorda e garante 30% das necessidades diárias de vitaminas e minerais de um adulto. Um casamento imperfeito. Mosquitos transgênicos da dengue, produzidos em laboratório, serão lançados em breve na natureza, com a missão de combater a própria espécie. Trata-se de machos inférteis, geneticamente modificados, que vão cruzar com as fêmeas, mas não podem se reproduzir. A primeira experiência será feita em Jacobina, na Bahia, área infestada pela dengue. O projeto resultou de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a empresa britânica de biotecnologia Oxitec. Em outro avanço surpreendente, a luta contra a AIDS entrou numa nova e promissora fase, com o lançamento da primeira pílula destinada a prevenir a doença. O medicamento, que vinha sendo utilizado em caráter experimental nos Estados Unidos, ganhou a aprovação da Agência para Remédios e Alimentos, a FDA. Inicialmente, o uso é recomendado apenas para pessoas que estão mais expostas ao vírus ou têm companheiros soropositivos. Por mais que os médicos façam alertas, muitas pessoas continuam ignorando as recomendações sobre pequenos cuidados que têm importância fundamental para garantir uma boa saúde. Mas o fato é que, com a expectativa de vida aumentando em todo o mundo, inclusive no Brasil, não se pode escapar da seguinte constatação: não adianta viver muito se não for com qualidade de vida e boa saúde. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos, muita saúde e até lá.